Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Centro Espírita Nair Monte de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus, o mestre de todos os corações, esteja perto de cada um e que possamos, de alguma forma, nesta noite, entrarmos em sintonia com Ele, Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai, aquele que nos deu a vida e que nos protege em cada segundo da nossa existência. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Nosso tema, de uma certa forma, é uma consequência dos dois capítulos anteriores, que é um bate-papo bem fraterno entre André Luiz e a mãe de Lísias. Acho que vocês devem estar acompanhando de pertinho a nossa explanação sobre o livro Nosso Lar e percebido que André Luiz está tendo diversas descobertas, são muitas novidades na vida daquele que, de alguma forma, teve uma existência terrena e chega despreparado no mundo espiritual. Não apenas porque teve uma vida desregrada, né? Sem nenhum julgamento, porque nós também não temos nenhuma vida muito regrada, mas, de alguma maneira, ele estava muito distante das questões de espiritualidade. E eu não estou dizendo aqui de espiritismo, de catolicismo, de protestantismo, de judaísmo. Eu não estou citando uma religião em si, mas estou apontando o distanciamento que ele possuía das questões ligadas à espiritualidade, que é muito diferente do que ter uma religião. Nós precisamos estar mais conectados a esse Deus, mais conectados a todo um ensinamento de amor, né? E de respeito que devemos a esse Pai que está no céu. Falando nisso, vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui e, de maneira muito respeitosa, também vamos dar nossa boa noite para os companheiros que estão sempre conosco. Silvia, muito boa noite para você, Silvia. Albertinho, tudo bem com você, meu amigo? Tiago Salles, meu bom menino. Espero que você esteja muito bem. Daqui a pouco eu quero encontrar a sua avó também aqui. Socorro, tudo bom, Socorro? Fico muito feliz quando encontro você e seu Carlos, segunda-feira à noite, lá no nosso celeiro de luz, tá? Muito bom ver o casal, gosto muito de vocês. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Muito boa noite, sempre bem-vinda aqui à nossa live. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite. Ó, a vovó já tá aqui, hein? Tudo bom, Maria Terezinha? Boa noite. Elizabeth Marques, muito boa noite para você também. Sérgio, além de boa noite, meus parabéns pelo título do Fluminense. Ritinha, boa noite, Ritinha. Que bom encontrar você aqui na live. Eliane, muito boa noite para você também. E as pessoas vão chegando devagarzinho e vão acompanhando. E vou dar uma boa noite especial também, porque nós estamos ao vivo no Facebook, no nosso canal de sempre, e quando termina, eu sempre subo a gravação para o YouTube. E muitas das vezes eu recebo também, lá pela página do YouTube, agradecimentos, beijos, felicitações da nossa família, que não pode assistir às vezes ao vivo, mas chega depois e vai diretamente no YouTube. E aí eu queria mandar um beijo especial para todos que por lá assistem. Denise chegou aqui. Tudo bom, Denise?
Beijo para você e beijo para sua filha. Estou com saudades dela. Vamos voltar aqui para a tela. E hoje nós vamos falar, como eu tinha explicado, sobre uma continuação de uma conversa de André Luiz e a senhora Laura, que é a mãe de Lísias. Um detalhe, uma fofoca de Além Túmulo, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um comentário geral aí de pessoas que eram próximas a Chico Xavier, de que Emmanuel, quando reencarnou no ano 2000, e dizem que ele está reencarnado, então já deve estar com uns 22 anos, né? 22, 23 anos. Quando ele reencarnou no ano 2000, o pai e a mãe dele são Dona Laura e Senhor Ricardo. Tá? Muito provavelmente ele deve ser temporal, porque fazendo as contas aí, o livro sendo escrito em 44, né, nasceu no ano 2000, então já deve ser assim um filho bem temporão, né? O casal já tem uma idade mais avançada. Mas dizem que são esses dois os pais de Emmanuel. Perfeito? Semana passada eu havia dito que hoje falaríamos um pouquinho sobre propriedade privada, porque o texto inicia com isso. Mas como semana que vem o capítulo é mais aprofundado nessa ótica, né, de bônus hora, de trabalho, né, de propriedade privada, eu falei, é melhor a gente deixar para a semana que vem. E hoje a gente dá um enfoque maior num tema que é mais abordado dentro desse capítulo, que são as nossas recordações do passado. Porque para a gente parece que é algo muito simples, né? Nós estamos aqui vivendo num corpo de carne e aí desencarnamos. Imediatamente ao despertar no mundo espiritual, parece que vem toda a memória de todas as nossas existências pretéritas. E a gente vai descobrir que não é assim. Tá? Não é assim. Então nós temos que ter um certo cuidado na compreensão desse despertar das lembranças de vidas passadas, que é muito mais cauteloso, muito mais demorado. E hoje nós vamos, na nossa introdução, falar um pouquinho sobre esse ponto. O porquê desta cautela, dessa necessidade do esquecimento dos nossos atos, das nossas ações em vidas passadas. Então eu estava rememorando, quando eu era um adolescente, eu assisti uma vez um filme, aqueles filmes ainda em preto e branco, sobre a vida de Freud, o pai da psicanálise, né? Eu não vou entrar nem um pouquinho nesse tema, porque eu não entendo nada sobre psicanálise, nem apesar de já ter feito alguns estudos, né? Ter participado de alguns estudos na Casa Espírita, não feito, sobre Jung, que é uma psicologia um pouco diferente de Freud, né? Por mais que seja uma psicanálise, mas eles têm uma visão um pouco divergente em alguns pontos. Acho muito interessante, mas não me sinto à vontade, porque entendo muito pouco. Mas então a gente vai ficar bem na superficialidade hoje, para tentar compreender algumas questões. E algumas dúvidas que eu tinha no passado, e que a partir desse capítulo, essas dúvidas ficaram para trás. Nesse filme, Freud estava iniciando, né, as descobertas nesse mundo da mente, mundo da psicanálise. Ele era um neurologista e acabou que ele começou a perceber que nem todas as doenças dos seus pacientes tinham uma origem fisiológica, não eram doenças do cérebro em si. E aí ele começou a perceber que devia ter alguma instância além do cérebro e que influenciava também no nosso soma. Quando a gente fala soma, a gente está falando do corpo físico. Então, algo que deveria ser um psicossoma, tá? Não é ainda no corpo físico, mas que influenciava no nosso soma. Somatizava. Então, tinha um caso bem específico que uma das suas pacientes, ela estava cega. Ela não conseguia enxergar. E ele percebeu nitidamente que era algo psicossomático. Era algo da mente que estava influenciando na visão
da paciente. Não era uma questão neurológica, não era uma doença ocular, uma catarata onde ela perdeu a visão, não. Era algo ainda muito desconhecido. E ele começou um tipo de terapia que, para a época, não existia, era uma grande novidade. E a gente vai aqui aproximar com a hipnose. E ele descobriu que existiam traumas no passado desta paciente que ela havia bloqueado, ela não se lembrava, não se recordava de maneira consciente, mas que influenciavam nesta doença dela. E o exemplo que ficou muito claro para mim era o exemplo de uma chaminé, onde você coloca a lenha, bota a lenha na chaminé, acende, só que a chaminé está tampada. Lá em cima, o buraco não está aberto. E acaba tanta fumaça ficando ali que, de alguma maneira, a chaminé entra em colapso. E ele percebeu que, se nós, de alguma maneira, estivermos com as nossas chaminés tampadas, isto é, não tivermos noção dos problemas do nosso consciente, de alguma maneira, vamos somatizar. E ele, através da hipnose, ele conseguiu descobrir que ela tinha um trauma com o passado, com o pai, sempre uma ligação entre filha e pai, e filho e mãe. Freud tinha uma fixação nesses complexos de Édipo e complexo de Eletra, né? E acabou, quando ela trouxe essa informação que estava bloqueada, recalcada, para o dia a dia dela, né? Ela conseguiu trazer para o consciente, se recordar disso, ela de maneira quase que mágica, eu estou simplificando demais, tá, pessoal? Mas de maneira quase que mágica, ela retomou a visão. E a partir disso, eu como um jovem, comecei a vislumbrar os grandes efeitos de regressões de vidas passadas com psicólogos, com psiquiatras, né? Se fizessem uma hipnose e não regredisse somente até o momento da vida uterina, se ultrapassasse para vidas passadas, quantas chaminés estariam abertas e a gente ia conseguir viver de maneira muito mais plena, porque teríamos consciência dos nossos erros do passado e, a partir dessa consciência, iríamos conseguir de maneira mais objetiva, mais acurada, a vencer os nossos problemas, a encarar de maneira mais pontual. Grande engano. Hoje a gente vai perceber, através das explicações da senhora Laura, que muitas das vezes a descoberta desses erros do passado são tão traumatizantes que a nossa sanidade mental entra em colapso. E isso é legal por quê? Porque, de alguma forma, nós vamos ter contatos com histórias maravilhosas de pessoas que fizeram terapias de vida passada e de maneira sempre assim muito irresponsável, né? Encontrou no jornal, quer saber o que foi da sua vida passada, venha para cá, papá. Essa terapia é algo muito complexo, é muito sensível para trabalharmos de maneira assim tão pueril, tão leviana. Se é para fazer algum dia, tem que ter uma necessidade muito específica, um profissional muito gabaritado e mesmo assim com muito cuidado, porque não sabemos exatamente o que está do outro lado, quem está, de uma certa maneira, regendo essas reuniões. Porque sabemos que muitos desses consultórios aí, por mais que atirem em um lado mais espiritualista, ainda tem uma intenção só de dinheiro. E isso gera um certo problema para a gente. Tá? E aí eu lembrei uma vez, eu já contei para vocês, eu vou reafirmar isso, que a minha mediunidade é quase uma pedra e que eu poucas vezes na vida consegui fazer uma psicofonia. A psicofonia, para a gente relembrar, é um tipo de mediunidade quando o espírito se utiliza das suas cordas vocais, vamos dizer assim. A gente fala o que o espírito está querendo dizer. E eu conheço médiuns que parece que ele incorpora mesmo. É como se fosse do filme Ghost,
que o ator principal desencarnado entrava na médium e ele controlava tudo, né? E para mim era sempre muito sutil, de maneira assim muito intuitiva. Mas eu também já disse para vocês que quando eu estou dormindo, no desprendimento do meu sono, eu participo de algumas reuniões e para mim as lembranças do meu sonho são muito vívidas, muito vívidas. E eu, nesse desprendimento do sono, eu algumas vezes sou médium psicofônico, tipo o filme Ghost. Eu tenho uma percepção interessantíssima e profunda dessa conexão entre espírito, seria encarnado e espírito. Só que no caso, eu nesse momento eu não estou 100% encarnado, né? É a minha alma que está lá fazendo essa ponte. E eu estava participando de uma reunião. Eu era um médium e era uma desobsessão e o espírito que estava falando através de mim era um espírito muito próximo meu do passado e que de alguma maneira ainda me odeia profundamente. E a informação que eu captei era que ele, ao final da sua conversa com o doutrinador do plano espiritual, ele queria que eu soubesse de tudo, que eu lembrasse de tudo o que ele havia dito sobre a nossa experiência em vidas passadas. E o doutrinador falou, não, porque isso vai trazer prejuízo ao médium. E o que ele fez? Ele me magnetizou de uma maneira que toda a informação, toda a recordação daquela experiência naquela noite foi jogada para uma área muito profunda do meu inconsciente, para isso não me atrapalhar. Nesse momento eu já percebi que algumas recordações podem nos fazer muito mal. E aí uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte. Eu saio do meu corpo, estou dormindo e de repente eu vou para uma reunião no plano espiritual. E aí o meu mentor chega para mim e diz assim: caríssimo, você está fazendo isso, isso, isso de errado. Você precisa corrigir esse ponto, ter mais paciência, ter mais determinação. Então ele dá aquela conversa de pai para filho e eu acordo, sem recordar da nossa conversa. Porque ficou lá no nosso sono, foi de espírito para espírito, e quando eu acordo, eu perco objetivamente, conscientemente, essa conversa. Mas essa experiência não se perde. Ela vai ficar no meu inconsciente. E eu vou usar um termo aqui, só de maneira didática, porque não é exatamente assim que funciona. Eu não vou dar o nome de inconsciente. Eu vou dar o nome de subconsciente. Tá? Só para te entender. É como se ficasse muito próximo do inconsciente. E de vez em quando, eu aqui, acordado, conversando, eu tenho uns flashes, não da conversa em si, mas da necessidade do perdão, da necessidade da paciência, da necessidade da tolerância com uma certa pessoa. Por quê? Porque ela está muito... É como se essa nossa conversa fosse colocada numa área específica da minha mente e que conversasse de maneira bem sutil com o meu consciente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu vou perceber de maneira leve, doce, tudo que nós conversamos. Mas, Leco, por que não pode ser de maneira consciente? Por que nós não recordamos perfeitamente para justamente a nossa vida ser mais fácil e tomarmos decisões assim com maior conhecimento de causa? Os espíritos dizem que se isso acontecesse, nós viraríamos uns robôs. Tudo que a gente fizesse, a gente ia perguntar antes para o espírito A, B e C. De maneira geral, nós gostamos de sermos conduzidos. Então, por eles entenderem a natureza humana,
eles não agem dessa maneira. E se a gente parar para pensar, recordar de amigos ou de nós mesmos, a gente vai saber que existem pessoas que são viciadas em cartomantes, viciadas em búzios, viciadas em conselhos de espíritos. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá? Ah, porque cartomante é ruim, búzio é ruim. Não é esse. O problema é que nós, de alguma maneira, subvertemos um conselho que pode ser extremamente útil, a gente vai ficar viciado nisso. E antes de tomar qualquer decisão, não, peraí que eu vou lá no meu preto velho, porque ele vai dizer se eu compro ou vendo esse imóvel, se eu aceito ou não essa promoção, se eu mudo ou não de esposa. Entendeu que a gente fica completamente louco e os espíritos não querem isso? E aí eu lembro, aí uma experiência minha também, eu era jovem e ia na nossa casa espírita tomar passe. Chegava, tomava passe depois da palestra, normalmente. Albertinho que conduzia a gente para a sala de passe. E tinha uma médium que toda vez que eu tomava passe com ela, e eu amo essa médium, não estou falando mal de jeito nenhum, um carinho enorme que eu tenho por ela, ela sempre me dava um recado. Olha, eu senti aqui que o espírito está querendo, está pedindo para você ter mais paciência. Calma. Quando eu estava muito angustiado, estou sentindo uma angústia. Calma, vai dar tudo certo, tal. E isso para mim era maravilhoso. E aí quando o Albertinho me chamava para tomar passe, eu meio que, não, daqui a pouco eu vou. Por quê? Porque eu queria ser o primeiro da fila. E aí, sendo o primeiro da fila, eu já via onde estava a médium e eu sentava lá. Tá entendendo como é que nós manipulamos tudo para, de alguma maneira, a gente ter aquele recadinho? É por isso que nós não podemos ter essas respostas diretas, conscientes para a gente. Mas, repetindo, de maneira equivocada esse termo, no nosso subconsciente, bem pertinho do consciente, é ótimo. Porque ela vai influenciar a nossa maneira de pensar sem percebermos. E nesse momento que eu estava no plano espiritual e que eu não poderia de jeito nenhum recordar dos meus delitos do passado, onde colocaram, e aí colocaram essa informação no meu inconsciente profundo. Por que inconsciente profundo? Porque se deixa, às vezes, também na superfície, o que acontece? Eu não sei exatamente o que eu fiz, mas me dá um sentimento de culpa. E a gente conhece muita gente assim, não conhece? Que, e aí, será que eu fiz alguma coisa de errado? E está sempre se sentindo culpado, sempre achando que fez uma bobagem, ou que alguém está perseguindo ela. É porque em alguns momentos erramos tanto no passado, e por mais que não recordemos de maneira consciente, está lá o nosso débito. E namorando o nosso consciente, né, dialogando com o nosso consciente de maneira bem leve e transformando o nosso dia a dia uma certa complicação. Por quê? Porque eu fico com aquele sentimento de culpa. Eu não sei o que eu errei, não sei o que eu fiz de errado, mas está lá. E dependendo do nível, da gravidade do nosso delito, quantas questões psiquiátricas, psicoses paranoides, né? A pessoa fica completamente paranoica, acha que está sendo perseguido, se toca o telefone, é alguém que está querendo me matar. Entende que muitas das vezes nós temos consciências tão culpadas e que isso influencia? Então, dito isso, a gente vai iniciar a nossa leitura e vamos entender um pouquinho mais sobre o tema. Beber uma água porque eu falei demais? Então, vamos lá, continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais semana que vem isso, tá? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora. No fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons,
obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, quando a gente fala Ricardo, é esse suposto pai de Emmanuel na reencarnação de Emmanuel, né? São parentes da nossa fofoca de além-túmulo. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, Ricardo passou também por graves perturbações, viu? O pai de Emmanuel, nessa vida futura de Emmanuel, passou por graves, extremas perturbações. Que dirá a gente, hein, pessoal? Compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias de um umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. A importância da mente ativa, da mente útil, do trabalho. Quando não temos isso de alguma maneira, entra aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do demônio. Então, o sofrimento, o trabalho, a dedicação ao bem nos blinda de todos esses desvios. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite, os filhos que estavam ainda encarnados, reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Dá uma olhadinha para ver se está tudo certo aqui. Tudo direitinho. Vamos continuar. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Então eles estavam em nosso lar, família reunida, todos vivendo plenamente. Só que o passado delituoso que nós temos, através de dezenas de encarnações, acaba nos prendendo. Então, para termos um futuro promissor, para conseguirmos alcançar, alçar voos maiores, nós precisamos vencer esse nosso passado. E vencendo como? Voltando a encarnar, trabalhando em nome do bem, ou, se não for através do trabalho, através do sofrimento. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Aquelas afirmativas causavam viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Aquilo que nós estávamos conversando. Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos
das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. Então, de alguma forma, precisa passar o tempo, a gente precisa se espiritualizar na espiritualidade para conseguirmos alcançar algum certo entendimento. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de quem foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Só espíritos muito, como ela fala, seguros, né? Com uma consciência plena de moralidade, consegue recordar de maneira rápida, tá? Nós provavelmente vamos demorar muito tempo. Quer dizer, nós. Vocês eu não sei. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, toda vez que a gente tenta burlar isso, recordar, manter essas lembranças tão dolorosas, geralmente vamos à loucura. E nesse ponto, é muito importante a gente orar muito, muito, muito para os espíritos que, de alguma forma, têm laços kármicos com a gente e estão desencarnados. Orar, de maneira bem clara, pelos nossos obsessores. Porque se eles estão nos perseguindo, de alguma maneira, eles mergulharam nessas recordações. Estão abraçados com essa dor. E nada mais triste que isso. E se pararmos para pensar, temos responsabilidade nessa dor. Porque se estão nos odiando, não é por acaso. Então, orar muito, para que de uma certa forma, eles não que esqueçam, porque acho que vai ser muito difícil esse tipo de pedido, mas que eles consigam entender que todo esse ódio está cada vez mais tornando a sanidade mental deles, gerando e levando para o limite da loucura. Então a gente precisa ter muita compaixão. Jamais, meus obsessores, tira de mim. Não, não, não. Muito pelo contrário. Que eles consigam compreender, né, o valor do perdão, o valor desse passo que é tão difícil, mas que eles vão ser os mais beneficiados, os maiores beneficiados. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbação de vulto. É como se as lembranças estivessem chegando muito próximo do consciente dela, tá? Estivesse naquela zona limítrofe entre consciente e inconsciente. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. E esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Lembra que eu falei que houve uma magnetização no meu cérebro, lá do corpo, do meu psicossoma, do meu perispírito, e que, de alguma maneira, as recordações foram jogadas para uma área mais profunda? Nesse caso, não. Nesse caso, foi pegar o magnetizador e começar a jogar para as regiões mais superficiais da consciência. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores, no Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Livros, nossas histórias estão em livros. Então, no primeiro momento, eles leram as histórias pretéritas deles. Recebidos com carinho, aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então foram livros que contavam 300 anos de histórias pretéritas. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores.
declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. 300 anos ainda é bem recente. Nós já estávamos muito influenciados, por exemplo, por leis, pelo cristianismo. Mas se a gente voltar muito, as leis cada vez menos funcionavam, o cristianismo sendo construído ainda na história da humanidade, o que nós não aprontamos num passado mais distante? É por isso que foram só 300 aninhos. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos do assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui. Porque quantas vezes, e acho que quem já participou de reunião mediúnica, principalmente reuniões de aconselhamento fraterno, né? Que eu não gosto de chamar de desobsessão, eu gosto de falar desse papo, bate-papo fraterno com os nossos amigos do passado. Quantas vezes os mentores da espiritualidade, eles conseguem induzir essa abertura de recordações dos nossos amigos do plano espiritual. Então, vou esclarecer melhor. O doutrinador está conversando com o espírito através de um médium. E o espírito está extremamente revoltado porque na vida passada o fulaninho fez a maldade A, B e C com ele. E o doutrinador fica: meu irmão, perdoa. Acontece, a vida é assim, liberte-se desse ódio. Não, porque ele fez A, B e C comigo. Isso ninguém faz, tal, é um absurdo, é algo infame. E aí o doutrinador: então olha só, vamos voltar tantos anos onde você vivia nessa cidade, assim, assim, assado, e olha o que você fez com as pessoas dessa cidade. Você fez E, F e G. Muito pior do que A, B e C. Está entendendo como é que a vida funciona? Que muitas das vezes as nossas dores aqui são para equilibrar a balança da justiça divina. Eles conseguem, de maneira assim, brilhante, trazer essas recordações para justamente causar um baque emocional no espírito e ele perceber que, de alguma forma, existiu uma necessidade para a própria libertação dele desse sofrimento. E muitas das vezes esse baque, essa recordação, né, essa vivência dessa experiência acaba trazendo uma transformação tão grande no espírito e que ele cai em si e fala assim: opa, eu fiz isso mesmo? E ele consegue perceber todo aquele drama de novo, fala: não, olha só, eu não quero mais prejudicar ninguém. Eu quero acabar aqui esse drama. Não que eu vá perdoar, porque perdoar é muito difícil, mas eu não quero mais mexer nesse vespeiro, me ajuda. E aí acaba sendo acolhido. É isso que a gente tem que entender. Existem técnicas também de libertação que fazem com que esses magnetizadores entrem nas recordações dos espíritos para mostrar uma realidade que muitas das vezes vai influenciar na nossa libertação. Vamos voltar. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lisas meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Luísa não tardará.
A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará do tratamento da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então chegamos ao final de mais um capítulo e semana que vem, aí sim, vamos falar sobre a propriedade privada, que fora citada nesse capítulo que lemos hoje, e vamos falar também sobre bônus hora, sobre questões mais ligadas ao trabalho. Perfeito, pessoal? Beber uma aguinha. Espero que vocês tenham gostado. Reler esse capítulo, para mim, foi muito importante, porque tirou algumas dúvidas, né? E acaba esclarecendo a importância e o milagre da reencarnação quando voltamos num corpo físico, esquecendo todo um passado e, de alguma maneira, apesar da influência que vai existir sempre nesse nosso inconsciente, mas, de alguma maneira, nos permite escrever páginas novas num livro em branco. E, de alguma forma, isso é libertador. Porque quando esquecemos dos nossos delitos, dos nossos erros, que podem ser leves ou, às vezes, muito profundos, quando esquecemos disso, somos libertos de recomeçar do zero e, de alguma forma, trabalhar sem um peso enorme da culpa nas costas. Então, agradecer sempre a oportunidade da encarnação, sempre a oportunidade do esquecimento e, com certeza, levantar as mãos para o Pai amado, nosso Deus querido, a família que nós temos, porque é um presente divino à nossa família, a oportunidade de estarmos juntos com espíritos que às vezes erramos, com outros que são os nossos grandes amigos, para a gente conseguir, de alguma forma, caminhar a direção do bem, a direção da nossa libertação. Vamos fazer a nossa prece? Fazer a nossa prece de agradecimento por esse espaço tão bom que nós temos aqui. Então vamos, como de costume, fechar os nossos olhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos encarnados. Um livro, com páginas em branco, e que nós não vamos reescrever o passado, mas, quem sabe, colocar novas palavras nessas folhas, modificando, sim, o nosso futuro. Temos a oportunidade, hoje, no presente, de modificar a nossa história. E olhar os ensinamentos de Jesus, que não nos obrigou a escalar o Everest, não nos obrigou nada tão complexo, apenas nos aconselhou a amar, perdoar, olhar o nosso irmão com mais compaixão, não deixar que a cegueira da vaidade nos conduza ao precipício. Ó Jesus, quando lembramos que a sua vida foi de dedicação ao bem, iluminando a estrada que estamos seguindo, como não recordar de Ti com tanto agradecimento, com tanta gratidão. Obrigado por tudo. Obrigado pelo seu amor infinito por nós, ainda tão perdidos, ainda tão sem a base
mas sabemos que juntos de Ti, juntos daqueles amigos da espiritualidade que nos oferecem tanto, o fardo é mais pesado. O fardo é mais leve, desculpa. O jugo é quase inexistente. Senhor Jesus, que essa leveza, que é caminhar ao seu lado, possa, de alguma forma, também chegar a todas as famílias que muitas das vezes te negam e te perseguem. Que esses corações recebam do alto o teu amor, hoje e sempre, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês. E lembrando que ao lado de Jesus, toda a bagagem que carregamos é muito leve. Nunca será pesada. Porque Jesus, ele não tira o peso das nossas costas, mas ele transforma os nossos ombros mais fortes. E é isso que precisamos. Jamais pedir que as dores sejam afastadas. Porque o sofrimento, de alguma forma, é amigo. Temos que orar para que sejamos mais fortes e que estejamos sempre bem acompanhados por companheiros que, de alguma maneira, vão nos incentivar nessa caminhada que, sim, muitas vezes é complicada, tortuosa, perigosa. Mas juntos, uns com os outros aqui, de alguma maneira, o caminho fica mais florido. Obrigado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E fiquemos cada vez mais unidos, porque precisamos um dos outros. Boa noite, pessoal.